Rafaela, pontos importantes, né? Queria entender se você acredita que ainda, né, a gente tem todo esse arcabouço a ser apresentado, a gente tem aí vários pontos importantes nesta estratégia, vamos dizer assim, que igual você colocou, né? Precisa entender de onde vai vir nessa receita, se vai ser na reforma tributária ou não, que é um outro ponto que também precisa ainda passar por discussão, aprovação ainda de um Congresso. Não é algo que vai se resolver da noite para o dia. Você acha que tem toda né, essa questão tem os pontos da regra de ouro, né? Vamos dizer assim, para arrumar a casa, principalmente sinalizar corte de gastos, conseguir, né, mostrar essas projeções em relação do que será feito para evitar um crescimento da dívida. Acho que só isso também vai conseguir abrir espaço para o Banco Central, de repente, lá na frente, conseguir começar a cortar juros. Mas a gente também tem essa, né, da onde vai vir essa receita, precisa ainda passar pelo Congresso, enfim, né, são vários pontos, acho que importantes, mas eu queria entender quais riscos que você acredita que possam estar embutidos nessa estratégia como toda aí do governo, que ainda não apresentou esse arcabouço fiscal, já vai se completar quase 100 dias do governo e a gente não tem ainda nada sinalizado, vai ser apresentado, mas ainda precisamos entender esses pontos que acho que você colocou muito bem nas suas últimas duas respostas. Acho que o principal risco é exatamente isso que você colocou, a falta de planejamento. Esse foi um risco de campanha, inclusive, a gente falava um dos grandes riscos, né, ao longo da campanha, que a gente não tinha esse planejamento, esse projeto, então é um planejamento que está sendo construído hoje, e demora mais tempo. E a gente perde tempo, esse é um tempo precioso, porque lembrando, o primeiro ano de governo é o ano onde você consegue fazer as maldades. Quanto mais a gente demora, mais tempo a gente perde para fazer uma reforma mais significativa, que traga uma mudança mais significativa para o futuro. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem. Quanto tempo que vai demorar para aprovar o arcabouço e depois a reforma tributária, que seriam as duas reformas que em conjunto podem trazer essa previsibilidade maior para um equilíbrio das contas públicas e aí, exatamente como você colocou, abrir espaço para um corte maior da Selic. Hoje existe já, na minha visão, um espaço para corte, não nessa semana, mas a partir de junho, com relação ao aperto maior de crédito que a gente tem visto, e a gente vê a Selic terminando o ano em 12%, então existe algum espaço, porque a Selic está muito alta, mas a gente terminando o ano com uma Selic em 12%, significa que a gente aqui a conexão de 2024. Então, agora voltou, Rafa, deu uma travada ali na conexão. Tem um prêmio de risco. Pode continuar, pode concluir, fica à vontade. Voltou, pode concluir. Ok. Não, então, eu estou dizendo que a gente ainda tem um prêmio na Selic muito alto, e mesmo com algum corte aí esse ano, a curva de juros precifica algum corte, para que a gente depois tenha mais cortes, além, né, do corte para 12%, como é o que está na curva hoje, a gente precisa sim ter esse equilíbrio das contas públicas em vista. Maravilha. Rafa, só antes, né, da gente encerrar aqui, eu queria fazer uma pergunta lá de fora, né? Semana também importante, principalmente política monetária dos Estados Unidos. Falando um pouquinho ainda desse cenário internacional, o balanço de ativos do Fed, ele tem mostrado uma injeção de dinheiro na economia nos últimos, né, principalmente aí nos últimos dias. Queria entender se, na sua visão, né, o Fed estaria indo ali numa direção contrária do aperto, né, quantitativo proposto, inclusive. O que isso pode trazer de consequência para a economia americana, que segue ainda com essa pressão inflacionária alta? Nesse momento, infelizmente, a crise bancária ela virou um problema maior do que a inflação. Então, o Fed realmente teve que tomar essas medidas e não tem muita saída. Acho que essa é a nossa visão. Sim, são medidas que vão contra o processo de combate à inflação, por qual o Fed precisa passar por eles, mas considerando esse estresse no mercado bancário hoje, o custo de você deixar, né, uma instituição quebrar sem nenhum auxílio, ele pode ser muito maior do que você fazer algum tipo de afrouxamento monetário, seja via juros, seja via recompra de títulos nesse momento, e adiar um pouco o combate à inflação.
Então, de fato, inclusive eu acredito que o Fed deveria pausar a alta de juros agora nessa reunião, não porque a inflação está resolvida, mas porque existe um problema maior hoje, que é um estresse no sistema financeiro, e uma pausa, ela faz todo sentido para que se faça essa reavaliação. E se a inflação fique mais persistente, você pode sempre retomar a alta de juros em maio. Mas nesse momento, infelizmente, o problema da liquidez, ele sobrepõe ao problema da inflação.